Fala galera, eu me chamo Cláudio Coelho e estamos iniciando mais um CT5 Esporte, o programa esportivo da casa de Vovó Dedé. E hoje nós estamos com uma convidada especial, a Leca, atleta de esporte eletrônico e desse mundo, né? Hoje é coordenadora de esporte da Uniateneu, então a gente vê aí um trabalho sendo muito bem desenvolvido nesse âmbito. E Leca, você tem uma vasta carreira aí, né, nessa área de esporte eletrônico, tem muita coisa para contar, muita história para contar. Então, seja bem-vindo à Casa de Vovó Dedé e ao programa CT5 Esportes. Obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui e realmente tem muita coisa para contar sobre o esporte, principalmente sobre o esporte eletrônico, né? Exatamente. Hoje você trabalha realmente nesse âmbito esportivo, né? Então, por conta disso, você tem a vida, na verdade, sendo feita dentro do esporte de uma forma geral, né? Você foi é ainda atleta de esporte eletrônico e hoje você trabalha mesmo hoje num dos mais centros esportivos do Brasil, que é a universidade, né? Então, você tem realmente muita história para contar. Vamos aí conversar primeiro como foi a sua vida hoje. Você, como eu já disse, você trabalha como coordenadora de esporte na Uniateneu, mas você tem uma formação, uma graduação um pouco diferente, né? Você é arquiteta, né? Isso é... O esporte, ele sempre esteve presente na minha vida, né? Fui atleta profissional de futsal e fiz a transição para os esportes eletrônicos, que foi onde eu realmente me descobri. O futsal é minha verdadeira paixão, né? E o meu passatempo, que era a minha brincadeira favorita, que é os esportes eletrônicos, o futebol eletrônico, virou minha profissão. Graças ao esporte, eu tive a oportunidade de cursar arquitetura e urbanismo com uma bolsa de incentivo que me fez me graduar e hoje está fazendo uma segunda graduação, que também é o marketing, né? Então, eu sempre conciliei esporte e educação, desde o colégio até a faculdade. Então você sempre foi atleta de futsal, inicialmente. E aí você começou a jogar futsal com quantos anos, mais ou menos? Eu comecei a jogar futsal com 6 anos, a minha primeira bolsa foi com 6 anos de idade e o esporte ele sempre teve presente, né? A minha família foi um pilar muito importante para isso, porque a minha mãe, ela entendeu que o esporte junto com a educação era um casamento perfeito e queria me ajudar a crescer como pessoa, porque o esporte ele tem essa conduta, né? Ele Exatamente. te educa para isso. Exatamente. É uma formação cidadã, de fato, né? Então, a educação, ela é um desses pilares também. Então, Leca, desde cedo, né, com 6 anos você começou a jogar futsal. Como é que era, né, nessa idade já, você já ser atleta, como você mesmo falou, já era bolsista, né? Então, como era ser uma criança já bolsista e ser um atleta, né, desde 6 anos de idade? Existia uma cobrança um pouco maior por ser bolsista, mas eu creio que isso me ajudou a ser quem eu sou hoje, me moldou, né? Sempre ter a responsabilidade. E eu iniciei em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Sou meia potiguar, meia mineira. E graças a isso eu amadureci um pouco mais, porque realmente tem a cobrança de você ser um atleta. Por mais que eu tenha 6 anos de idade, eles já viram ali em mim algo que, ou ali tem alguma coisa para ir para frente. E eles foram trabalhando, então eu tive o trabalho da base, todas as categorias até chegar no adulto. É tanto que quando eu cheguei com 17 anos, eu já jogava adulto. Eu não queimei as etapas, né? E de forma profissional. Sim, legal. E numa época também que acredito que as pessoas tinham muito essa visão realmente, né? Tipo, olha, essa atleta aqui, nessa idade, já dá para jogar o profissional, já dá para incluir ela nesse ambiente, porque é uma competitividade muito grande, né? Isso, e era um pouco mais raro quando se tratava do feminino, porque o futsal ou o esporte feminino um todo, ele ainda não é tão desenvolvido. Para que vocês entendam um pouco, acabou de acontecer no domingo a final da primeira Copa do Mundo. Então, olha o tempo, né? Para quem iniciou com 6 anos a modalidade, hoje tendo 28, não jogo mais, mas ver a primeira Copa de futsal feminino e ver que eu passei pelo aquele processo, que muitas das meninas que estavam ali estudaram comigo, jogaram em clubes comigo, atletas de outros países jogaram comigo ou jogaram contra, são minhas amigas, então isso é muito legal ver a evolução da modalidade.
Não, é muito bom porque você está ali vivendo uma experiência que é surreal, né? É uma experiência que eu acho que é o ápice para todo atleta, né? Acho que é o sonho de todo atleta, né? Hoje o sonho do atleta é sim jogar uma Copa do Mundo ou então uma Olimpíada, né? E é o Exatamente. processo que a gente vem trabalhando. Com o esporte eletrônico, a minha meta é poder chegar nas Olimpíadas, porque viramos esporte olímpico. Hoje o eletrônico ele não é apenas um joguinho como é taxado, né? Exatamente. Ele é uma modalidade que, se desenvolver bem, ela vai crescer cada vez mais. E a pandemia trouxe isso pra gente. Exatamente. E já falando sobre isso, Leca, como foi que você fez essa transição, né, do esporte futsal para ir para o esporte eletrônico? O seu esporte eletrônico é o futebol, né? E como foi essa transição? Quando que você parou para... Você já me falou que era um lazer, né? Mas quando que você parou para... Não, esse lazer aqui realmente vai ser o meu lado profissional. Com o futsal, você depende de um coletivo. Sim. E talvez você esteja bem, mas o teu grupo não esteja bem. E quando você está no esporte individual, você depende apenas de você. O meu esporte é o futebol eletrônico, o FIFA, né, que agora é o UFC 26. E a minha transição ela aconteceu porque eu estava jogando Jogos Universitários Brasileiros de futebol 7, né, em Brasília. E, por ironia do destino, eu acabei me lesionando e dentro dessa lesão eu não estava apta para voltar para o campeonato, mas mesmo assim eu joguei com dor em cima do que eu poderia oferecer e ajudar a equipe da melhor maneira. O filho do nosso técnico na época ele havia levado o PlayStation dele e eu comecei a jogar com os meninos. Eu já jogava na infância brincando como diversão, mas eu não tinha noção de que eu era tão boa quanto quem já jogava o competitivo, que no caso era o filho do meu técnico, né, o Paulo Vitor, que foi o meu primeiro treinador de futebol eletrônico. Então, dentro do Jubes, lesionada, eu joguei. A minha antiga coordenadora, a Darlene, ela falou, opa, você quer jogar? Eu falei, eu já tinha pedido, mas ninguém tinha me escrevido. Então, vamos jogar o estadual. E ela esqueceu. E eu enchi a paciência dela com o jeito leca de ser. E ela encheu a paciência do presidente da Federação Bolivar. E ele fez o campeonato, porque até então não tinha um campeonato cearense de esportes eletrônicos. E eu treinei numa sexta-feira, porque eu não tinha o aparelho para jogar, Isso foi que ano? Desculpa te cortar. 2019. 2019. Eu não tinha um aparelho para jogar, eu treinei na sexta-feira, no sábado eu era campeã cearense e com 20 dias eu estava no Campeonato Brasileiro Universitário. Ou seja, é um talento realmente, né? Porque ninguém que treina um dia já consegue ser campeão estadual e já ir para os Jogos Universitários Brasileiros, né? Então, é uma coisa realmente muito bacana você se descobrir dentro de um esporte como uma forma geral, né? Não somente o esporte físico, que foi o futsal, que foi o fut7, mas também o esporte eletrônico, né? Porque hoje a gente está vendo que o esporte eletrônico ele está sendo muito bem difundido, né? Nos Jogos Universitários Brasileiros, você vê ali que já tem a modalidade do LoL, né? Que é o League of Legends, já tem a modalidade do próprio FIFA, né? Que hoje, como você falou, é o UFC 26. Então, já tem diversas modalidades acontecendo lá também, Valorant, enfim, todas as equipes ali bem desenvolvidas de fato, e esse trabalho está sendo feito dentro das universidades. Então, você se tornou uma bolsista universitária por conta do esporte eletrônico, ou ainda não tinha feito essa transição ainda, né, do futsal, do fut7 para o esporte eletrônico? Eu já tinha a bolsa dentro da faculdade, mas não era a porcentagem que eu queria, porque o meu curso era um curso um pouco caro, né? E conciliar atleta, trabalho e estudo não é algo fácil. E atleta tripla, né? Porque você estava jogando futsal, fut7 e o esporte eletrônico. Isso, e então eu acabei optando pelos esportes eletrônicos e eu ainda estava na transição entre futsal e esportes eletrônicos. E eu tive que ir para fora do país para poder jogar futsal. E os esportes eletrônicos ele me deu essa brecha de poder manter a minha bolsa com a responsabilidade de ser campeã cearense, ir para o brasileiro online, porque nos Jogos Universitários não vão todos os estados. Antigamente era apenas os 4 melhores atletas, hoje é apenas os 8 melhores, então eu tinha que estar entre esses melhores atletas para poder ir. E eu fazia de tudo
para ir e eu conseguia. De 2019 até 2023, foi o último ano que eu competi como atleta de esportes universitário, eu fui todos os anos, estando no pódio ou entre os 5 melhores, mas sempre estando presente. E você ia representando o Ceará, né? Todas essas vezes que você foi representando o Ceará? Isso, representando o Ceará. Sempre representei o Ceará e a Uniateneu quando se fala de esporte universitário. Esporte universitário. De uma forma geral, né? Tanto como o futsal, como o futsal e atleta esportiva do esporte eletrônico. Isso, dentro do universitário, sim. Legal, legal. E você já chegou a fazer parte de alguma competição dentro do esporte eletrônico, sem ser um âmbito universitário, ou realmente foi sempre ali dentro desse universo? Não, já disputei campeonato sul-americano. A gente vai ver as fotos rapidinho, né? O campeonato sul-americano, durante a temporada do ano passado, a gente teve 2 etapas. Acabei ficando em segundo nas 2, mas também já sou 6 vezes campeã brasileira de futebol eletrônico, né? Existia um campeonato, hoje não existe mais, porque a gente sabe a dificuldade que tem para o fomento da modalidade do feminino, né? E eu tive a oportunidade de ter 5 vice-campeonatos e 6 títulos, então isso me acendeu muito, inclusive ganhando alguns prêmios individuais, né? Mas o meu foco era universitário, eu saí do universitário e o mundo explodiu. Então Sim. foi onde eu abri os olhos e entendi, eu posso estar em uma Olimpíada, eu posso estar em um Mundial a partir Exatamente. daqui. E as Olimpíadas de esporte eletrônico, ela é nova? Como é que ela acontece? Tem uma federação também? Existe uma federação? Ou como já falando sobre o nosso próximo tópico da conversa, né? Sobre a formação de um atleta esportivo, né? Como é que isso se dá? Então, hoje existem duas confederações e existem as federações estaduais. Eu não consigo te dizer bem quem é que vai chancelar ou não, porque quem decide isso é o COB. Tanto a CBDEL como a CBGE são comandadas por pessoas completamente responsáveis. Inclusive, a CBGE tem um grande incentivador do esporte universitário, que é Léo Fontes. Ele trabalha o esporte dentro de Pernambuco muito bem. Ele tem uma base, que chama Base Game, que ele fomenta esse esporte, isso é muito interessante, né? E trabalha com as federações estaduais. Desculpa, qual era a pergunta? Era sobre justamente isso, está no caminho, né? Sobre as confederações, sobre as federações realmente dentro do esporte eletrônico. Hoje, dentro do Ceará, a gente tem a FECEDEL, que é presidida pelo Washington Lemos, que é um grande amigo, e ele fomenta o esporte aqui dentro, né? E a FUSA, que fomenta o esporte universitário, que tem os jogos eletrônicos. Hoje a gente tem, se eu não me engano, somente, infelizmente, aí é uma coisa para a gente realmente expandir, né? Sendo feito esse trabalho justamente de forma integrada com as universidades, mas se eu não me engano, hoje o Ceará ele só participa no UFC 26 e, se eu não me engano, tem outra modalidade ou não? O Free Fire. O Free Fire, pronto, a gente só tem uma equipe de Free Fire e uma equipe do futebol, né, eletrônico. Mas existem muitas outras modalidades. O esporte eletrônico ele é um mundo muito grande, né? Inclusive vai sendo lançado novos jogos e aí vão sendo, por exemplo, teve um jogo que foi lançado, acho que não tem muito tempo, mas ele já tem essa competitividade em alto nível que é o próprio Brawl Stars, né? Eu não sabia, mas o Brawl Stars ele está no jogo universitário brasileiro e é uma coisa muito legal porque eu tenho muito amigo que joga, mas assim, poxa, não aquele nível competitivo de fato. E aí eu não sabia, mas assim, existe um nível realmente, um outro patamar, um patamar acima de competitividade no esporte eletrônico que a gente ainda não conhece, né? E as universidades hoje, pelo menos, elas estão realmente fomentando isso e está sendo uma grande ajuda justamente para esses atletas, né? Como, por exemplo, você foi do futebol eletrônico. E, Laika, como é que acontece, ou como aconteceu a sua, né, formação dentro do esporte eletrônico no sentido de treinos, de preparação técnica mesmo? Como é que é feito, né, esse trabalho para um atleta de esporte eletrônico? É um trabalho muito pensado. É preciso ter uma equipe muito ampla para poder trabalhar. Como eu falei, não é apenas um joguinho. É algo além, é mais dinâmico. A minha equipe hoje ela é formada por um coach, um analista, um psicólogo, um nutricionista, porque eu tenho que conciliar tudo, do corpo à mente. Então, interfere a forma como eu me alimento, a forma como eu exercito o meu corpo, tudo isso, porque por mais que a gente trabalhe
3, 4 horas ali de treinamento, porque ainda é um horário extenso, com o coach, com o analista, a gente precisa estar com o nosso corpo bem, com a nossa mente bem. E hoje o esporte eletrônico ele é um esporte de mente, assim como é o xadrez, né? Exatamente. Então a gente tem que saber as tomadas de decisões. E é um jogo muito curto. Por mais que seja 45 minutos ali no cronômetro, não é um cronômetro fiel, ele é reduzido. Então a gente joga ali entre 12 e 15 minutos os dois tempos, somando um total. Então a gente tem um curto período para pensar. E às vezes a gente tem que realmente sair fora da caixa e ver que Sim. o que a gente treinou não está entrando, então tem que mudar a tática, tem que dar uma pausa, tem que relaxar e tem que trabalhar em cima disso. Hoje eu trabalho em cima desses pilares, eu tenho essa equipe me acompanhando e trabalhando comigo. O foco realmente é as Olimpíadas, que irá acontecer em Riad, na Arábia Saudita. Legal. Então, essa chancela é muito importante para que a modalidade se desenvolva, não só do futebol eletrônico, mas como do basquete, é, do esqueci o nome, o Rocket League. Sim, Então, sim. são algumas modalidades que estão sendo fomentadas muito bem. Legal, legal demais. E, Leca, no sentido técnico mesmo, como é que funciona? Porque, assim, a gente sabe que a cada ano lança uma versão nova do futebol eletrônico, então como é que você faz essa adaptação de um futebol para outro, né? E aí entra realmente, acredito, um quesito muito técnico, porque digamos que a jogabilidade muda, né? Ela muda um pouco, não é que muda 100%, ela muda um pouco, mas a gente consegue se adaptar. Alguns criadores de conteúdo, alguns coaches, né, eles recebem o jogo um pouco antes. E a gente que é pro player, a gente também adquire o jogo antes. Então, você que é um jogador casual, por exemplo, você vai receber ele no dia X, a gente recebe com 20 dias antes. Então, a Sim. gente entra na frente um pouco disso, porque a gente precisa se preparar. A gente tem os prazos para cumprir os objetivos da EA, que é para poder disputar os qualifiers, né, que são as competições que acontecem anualmente. Então, a gente recebe antes para poder se preparar. Legal. E nesse quesito também, você me falou que realmente você se tornou um atleta profissional. Existe algum tipo de incentivo também para um atleta de esporte eletrônico ou não? Não, é um pouco difícil. Se não for essas aberturas de bolsa de estudos, quando a gente fala de financeiro, é muito, muito difícil. E a gente sabe que é complicado porque você precisa, por exemplo, estar atualizando também o seu próprio console, né? Se você joga no console, porque tem gente que joga no PC, né? E tem essa diferença, mas você precisa estar atualizando o console, então realmente é difícil nesse quesito, né? Hoje, o competitivo, ele é apenas no console, né? Só no console? Só no console. O do futebol eletrônico é apenas no console. E um controle, ele não dura mais que 4, 5 meses. E Tem não é essa, né? algo barato. Sim. Mas a gente busca incentivadores que gostam da modalidade, que se sintam interessados, para fazer o incentivo disso. Algumas marcas que encaixam como é que eu posso falar para vocês? Elas Marcas de chegam. energéticos, essas Sim, coisas, sim, porque isso é muito importante. sim. Hoje a gente tem alguns meios de transmissão, tanto no YouTube como na Twitch, que a gente faz as lives dos campeonatos, até as lives de preparação, e elas nos dão um engajamento muito grande. Hoje, muitos dos atletas de futebol eletrônico, de esportes eletrônicos, eles tiram algum incentivo financeiro, principalmente, vindo das transmissões, do que vem de retorno deles. Então é uma forma ali de driblar, né, essa questão e não, vou tentar aqui conseguir realmente um recurso financeiro a mais através dessas lives, né? Hoje, se eu não me engano, a maior parte de lives dessas plataformas como o Twitch, o próprio YouTube também, são de pessoas que estão no mundo do esporte eletrônico, né, ali nos jogos, mesmo que seja somente, obviamente, casual, aquela questão mais de entretenimento, mas existe também uma boa parcela de profissionais lá, né? Isso é porque gera um público e é algo atrativo. Como você falou, todo ano a gente está mudando, então a jogabilidade muda. Às vezes, o simpatizante da modalidade ele não tem como pagar um coach, e aí ele vendo como é que o coach está dando um treino para mim ali ao vivo, ele aprende aquilo dali. Tem interação do pro player com o chat também, né? É, a gente faz desafios com quem está no chat, com Legal. quem é assinante. Então, isso tem essa interatividade melhor.
Legal. E, Leca, como é que funciona os torneios de futebol eletrônico hoje? Eu sei que, obviamente, em cada âmbito vai ser diferente, né? Em cada ambiente. Por exemplo, no ambiente universitário ele vai ser de uma forma, mas acredito que a própria plataforma do próprio jogo, eles também lançam esses torneios, eventualmente, né? Como, por exemplo, se eu não me engano, acredito que existe a Copa do Futebol Eletrônico, né? Do UFC 26. Eu não sei exatamente o nome, mas eu acho que eles lançam esses torneios locais, se eu não me engano, né? Dentro do jogo tem alguns torneios que você participa, mas para o lado profissional mesmo, existem os qualifiers. Então Pronto. você tem que atingir os objetivos, você recebe o jogo começo de setembro, você tem até o dia 30 de setembro para bater uma quantidade de pontos e começar a disputar os qualifiers. Então isso te prepara, isso é uma Sim. preparação. E aí sim tem dependendo da quantidade de pontuação que você tem, você vai para os qualifiers online e para os qualifiers presenciais, que geralmente acontecem nos Estados Unidos, Legal. na própria Arábia Saudita, né? Mas essa primeira etapa dos qualifiers, eles são continentais, nacionais? Como é que eles Isso, funcionam? elas são continentais. Continentais. Isso é bem trabalhado, é bem dinâmico. E hoje a gente não consegue ver um público feminino muito ativo. No Brasil, a gente tem apenas 3, 4 atletas que tentam Poxa, chegar ali, porque não é dividido por naipe. E é algo que a gente pede muito à EA, porque hoje o jogo em si, ele tem a mulher e o homem jogando. sim, Então, por que não qualify feminino também? sim. Então hoje é tudo integrado, né? Tudo Homens integrado. jogam contra mulheres e Isso. vice-versa, enfim. Então a luta hoje seria realmente essa separação, né? Ter um qualifiers feminino, né? Isso que é para abrir um espaço que a gente merece. Sim, sim, É, a gente brinca dentro do cenário, as meninas, que a sociedade quer que as meninas brinquem de boneca e que os meninos brinquem de sim. carrinhos. E é como se os eletrônicos fossem para os meninos e para a gente não. Só que a gente chegou nesse espaço. Em uma pesquisa, a gente estava analisando, são 60% da prática da modalidade como um todo, né? Seja do Caramba. futebol, do brawl, do LOL, Existe muita mulher jogando, mas não existe essa visibilidade, Sim, entendeu? sim. Eu acredito também que depende muito da modalidade, né? Se eu não me engano, acredito que as mulheres elas são um pouco mais reconhecidas no League of Legends, né? No LoL, mas realmente no futebol eletrônico a gente não vê tanto isso, em outros jogos também, né? Acredito no Valorant também existe uma boa parcela feminina, né? Mas realmente hoje, como você mesmo falou, é tudo integrado e infelizmente não tem essa valorização, dificulta essa valorização, né? O fato do esporte ele ser integrado nesse sentido. Mas enfim, Leca, e como era a tua rotina de treino, né? Por exemplo, você usava o Qualifiers para treinar, né? E como era essa rotina de treino? Porque, se eu não me engano, já era numa época que você estava na universidade, então você já estava estudando, já era atleta também de futebol, de futsal. Então, como era essa rotina? Era um pouco complicado, né? No começo eu não tinha o console, então eu tinha que dividir a minha prática. Eu ia no estúdio voltado para os eletrônicos e pagava uma quantidade X de horas, e dentro dessas horas eu me preparava para os jogos universitários, treinava e competia e garantia a vaga. A partir do momento que eu consegui o meu primeiro console, eu comecei a treinar por conta, né? E eu falei, opa, aqui dá certo, vamos trabalhar. E os meus amigos, eles sempre foram bem presentes nisso. E a galera dos eletrônicos, elas se ajudam muito. Sim. Então, eu tive o Tiago Cerejo, o Paulo Vitor no universitário, o Tiago Ah, Cerejo legal. já saindo do universitário para o competitivo, e o Henderson também, ele veio muito forte me ajudando. É, e a gente foi trabalhando isso. Então, eu separava ali 3, 4 horas, ia treinando e tentava dar o meu melhor, mas sempre respeitando a minha rotina de eh, atleta de futsal, atleta de esportes eletrônicos e acadêmica. Sim, sim, porque existia essa. Você falou que você treinava de 4 a 6 horas De 4 a 6 horas diárias? diárias, Caramba. e ainda tinha uma hora de psicólogo uma vez na semana. Sim, sim. É uma exaustão muito grande, realmente, né? Como eu te falei, é um esporte de mente, a gente precisa estar trabalhando isso da melhor maneira possível. Eu Imagino. passei 5 campeonatos brasileiros sendo o segundo, e eu não Sim, consegui entender o porquê. Então, eu comecei a trabalhar para ver isso. E quando eu entendi
que eu não precisava provar nada para ninguém, que eu só tinha que me divertir e fazer o que eu sabia, que era Exatamente. jogar de uma forma limpa, respeitosa, eu entendi que eu conseguia ganhar e foi o que aconteceu. Veio aí 6 títulos brasileiros. Exatamente. E representando do Ceará, que como você mesmo falou, né? Hoje, o Ceará, o Nordeste, na verdade, trazendo para o Nordeste, nós somos um centro de esporte eletrônico muito interessante, né? Muito legal. Nós temos ótimos atletas competidores, né? No esporte eletrônico de uma forma geral. E esse título de futebol eletrônico, ele sempre esteve no Ceará, né? Na verdade, o feminino, não. O palco do futebol eletrônico era Brasília, Brasília. que foi quem me incentivou a jogar, que é a Ana Keila, é uma das minhas melhores amigas hoje, né? É como eu te falei, o esporte ele é muito unido nessa parte. Sim, sim. E a Kit Kat, como eu chamo ela, a gente se ajudava quando era preciso e treinava, fazia o que dava, né? Brasília tem aí 3 títulos, né? E aí a gente veio e trouxe para o Ceará. Eu demorei muito para trazer para o Ceará. Eu trouxe em 2020, a Ana Keila recuperou de volta e em 2023 eu trouxe para casa, né? De forma presencial, porque 2020 foi online por causa da pandemia, que foi também onde eu explodi. Graças a esse título, eu fui ao Mundial, né? E fiquei em segundo no Legal. FISU. E veio o boom na minha vida que eu não poderia mais jogar os esportes eletrônicos universitários por causa da Da idade. idade. Era um esporte que era aberto, né, por ser uma modalidade nova e por precisar de novos talentos. E eu descobri que em 2024 eu não poderia mais jogar. Então eu tive que preparar alguém. E foi onde eu dei o desafio. Eu tenho um olhar muito bom para caçar talentos. Isso é muito legal. Eu olhei para a Isabela, que hoje é nossa atleta do Ceará, da Uniateneu, e eu preparei a Isabela. Tinha dias que eu treinava com a Isabela 1 hora, 2 horas da manhã, porque era o horário que eu tinha tempo de parar o meu e conciliar com o dela, e o tempo dela também, né? E trouxe também o Gabriel, que foi onde a gente trouxe o primeiro título para o Ceará no masculino. A Legal. gente tem fora do universitário no eFootball o João Vitor, que é referência máxima para a gente hoje. Ele é incrível nessa parte. O futebol eletrônico ele deriva do eFootball e do UFC 26, né? Então a gente tem esses 2 polos que é um pouco distantes, mas muito parecidos. Sim, entendo. Mas existe uma diferença de jogabilidade mesmo entre esses dois jogos? É completamente diferente ou existe ali uma ligação? Completamente diferente, completamente diferente. Um é mais manual, o outro é mais a máquina. A gente fala, a gente brinca que o FIFA é enfeitado, né? E o eFootball é o futebol real. Entendi. Então, existe aquela adaptação de fato, né? Porque se você tem realmente um esporte que ele... um jogo, né? Que ele foi criado para simular a realidade, eu acredito que seja até mais difícil, né? Porque tudo que vai simular a realidade, ela vai ser um pouco mais complicada até de se jogar, de fato, né? Você sente essa dificuldade de... Bastante, bastante. Eu, particularmente, eu não consigo jogar o eFootball. É uma jogabilidade completamente diferente. Então, quando eu vou para casa, que eu quero me divertir um pouco com os meus primos, os meus amigos, é uma partida no FIFA, outra partida no eFootball, porque não dá. É muito diferente. E o FIFA ele vem tentando adaptar, né? Faz toda uma leitura, os atletas profissionais, né, de futebol, eles fazem toda uma adaptação, treinam com a roupa do Hiperveron. Então, eles tentam buscar a melhoria da modalidade para que se torne um pouco mais Sim, real. sim. Por isso que a gente fala que é um pouco mais enfeitado. A questão de dribles é diferente do eFootball, tudo isso muda. Sim, sim. Não é só o gráfico. E aí vai diferenciando também até a própria técnica de treino, né? Porque, por exemplo, se você muda de jogabilidade de uma plataforma para outra, eu estou falando plataforma, mas é o jogo, né? E a cada ano vai lançando um novo, acredito que até a forma de você treinar no sentido de, olha, esse drible aqui eu fazia de determinada forma. Acho que vai mudar um pouco isso também, né? Muda de um jogo para o outro, imagina de uma plataforma para outra, Sim, né? Como eu te disse, o gráfico ele muda, então a gente tenta adaptar da melhor maneira. E a preparação, como a gente recebe antes, a gente treina antes. sim, sim. Eu quero muito conhecer o João Vitor pessoalmente, né? E eu sei que ele está aqui em Fortaleza, provavelmente eu encontrei ele no Prêmio Ceará Esportes.
O João Vitor é aquele atleta que hoje ele representa o Ceará Esporte Clube, de fato? Eu não sei se ele está no Ceará ainda. Da última vez que eu vi, ele estava representando um time europeu. Ah, Mas entendi. seja muito provável que sim. Sim, sim, mas ele ficou bem famoso, ele difundiu muito bem, né, o esporte nesse sentido, porque o Ceará Esporte Clube hoje ele deu essa oportunidade para ele, o que é uma coisa muito boa, obviamente, né? Então nós estamos sendo aí mais um cearense bem representado nesse sentido, né? Legal. Desculpa, eu tinha te cortado. Não, sem problema, mas é isso mesmo. A trajetória dele é incrível. Ele tem uma peculiaridade que ele joga de uma maneira diferente. Eu quero poder perguntar para ele como é que ele consegue. Mas cada um tem o seu sistema, Sim, né? sim. Isso é muito legal. E você assiste muito ele jogar no sentido de tipo, olha, eu vou buscar também, né, em outros atletas, no sentido de que sei lá, talvez eu aprenda uma técnica com ele, tem uma técnica que ele pode ali passar e a gente pega, né? Porque eu acredito que os pro players se entendam entre si também, né? Sim, com ele não tanto por causa da modalidade ser um Ele pouco joga outra diferente. plataforma, né? Mas sempre que eu posso, eu acompanho, quando tem transmissão dos jogos, tudo isso. Interessante. E hoje ele está aí na Europa representando um time europeu, né? E já jogando, obviamente, outros âmbitos desse mesmo plataforma, né? E hoje, você me falou que você visa realmente as Olimpíadas, né? O esporte eletrônico nas Olimpíadas. E como é que funciona, né? O esporte eletrônico nas Olimpíadas, no sentido de que, o tempo de partida, como é que isso funciona, né? Então, geralmente as competições oficiais, elas são em modo ida e volta. Então, ela vai durar ali 30 minutos, não mais que isso. Dependendo se tem prorrogação ou pênaltis. Isso, duas partidas. Isso, duas partidas, E é uma porque... já atrás da outra? Ela tem um período de um timezinho ali de 5 minutos para descanso, para conversar com o teu coach. Hoje os coaches do Brasil são referências no cenário, né? Então a gente está muito bem servido disso, mas sempre tem a ida e volta, né? Que são com placares agregados, que é para a gente poder trabalhar tanto você como eu ter o mesmo benefício, Sim, entendeu? sim. Então tem essa praticidade. E geralmente, você leva seu controle também, cada um leva seu controle, ou seu console completo, como é que funciona nesse sentido? A estrutura do evento, ele em si, ele cede isso, mas tem aquela coisa, eu quero jogar com o meu controle. Você tem essa opção, mas tem campeonatos que você recebe seu controle personalizado, tudo isso. Mas é aquela coisa, você já está adaptado a segurar daquela maneira, aquela Sim, sim. pegada. Então, eu acho que interfere um pouco quando os campeonatos já têm o material e cede. Mas eu prefiro levar o meu material. Geralmente eu levo o meu console porque eu gosto de me preparar antes, né? E fazer com que seja mais leve, mas não uma coisa tão pressionada. E de um console Pro também vai existir, obviamente, muito essa diferença, né? Por exemplo, quando você começou, se eu não me engano, em 2019, né? Era o PS4, se eu não me engano, né? Já era o PS4. Você começou no PS4, então? Isso, eu comecei no PS4, no competitivo. Existia uma maneira de segurar o controle porque ele é menor. Sim, é o Quando, DualShock, né? Se eu não me engano o nome quando dele. veio o 5, ele já é maior, já Sim. é um pouco mais O pesado. DualSense, se eu não me engano, também é o Isso, nome, né? ele já é um pouco mais pesado. Então, tem a pegada diferente, entendeu? Sim, sim. E o peso também ele vai interferir muito, claro. E existe uma diferença realmente de peso mesmo de um controle para outro, assim, grande que você sente, poxa, realmente eu tenho que mudar a pegada do controle para poder jogar bem? Existe, existe. Se eu pegar o PlayStation 4 hoje para jogar, eu não consigo. Caramba, Trava. Porque a mão tá para fazer aqui. Quando eu vou fazer no controle, já faço outra pegada. caramba. É igual Então, o Xbox. Ele muda a sim, pegada. sim. Não, o Xbox acredito que tem uma diferença muito grande porque os controles desde o 360 são bem mais robustos, né, do que São o mais controle do pesados. PS4. Exatamente. O analógico muda. Então, É tem essa a diferença. localização no controle, né? Tem essa diferença. Caramba, muito legal. E vai contar também outros fatores, por exemplo, o controle do Xbox, se eu não me engano, ele é o 360, né? Eu não sei como é que tá hoje o do One, mas o Xbox 360, se eu não me engano, ele era a pilha ou era a bateria, alguma coisa assim, o que já dá um peso a mais também, né? Bateria. A bateria. Hoje continua. Tinha pilha e tem bateria. Hoje continua com a bateria, né? E E a ele é mais bateria pesado. pesa pra caramba Muito. também, né? Então isso aí realmente vai interferir muito. Então, e Leica, me conta como era. Acredito que você também fazia treinos de foco, né? Porque eu acredito que o esporte, né, eletrônico, ele conta muito foco, né? Então, como é que funcionava essas coisas? Porque
você precisava estar sempre ali olhando para a tela. E, obviamente, vai existir um desgaste, além do mental, um desgaste da visão também, né? Porque você está ali sempre em frente à TV e tudo mais. Então, como é que funcionavam essas coisas para ti? Como eu te falei, o acompanhamento com o psicólogo me ajudou bastante nisso, né? Porque eu comecei a focar e a trabalhar de forma mais leve. Mas tem uma pessoa muito especial para mim, que é o Timóteo Batista. Ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim, né, dentro do cenário. E ele, como coach mental, ele me ajudava bastante com formas de me concentrar melhor. Então, sempre que ele estava presente, ele me ajudava a relaxar, a ficar mais de boa, a me tranquilizar e a ir para o jogo. Quando ele estava longe, eu não jogava sem ligar para ele para que tivesse essa preparação. Então, são alguns pilares que são bastante importantes. Mas existe sim o trabalho de foco, mentalizar algumas coisas ajuda bastante, né? E tentar se desprender da pressão de que você tem que trazer o resultado. Sim, sim. Chegar ali já é muito bom. Eu sempre trabalhei com o pilar de que eu preciso chegar. A partir do momento que eu chegar, eu vou brigar para estar no pódio. Se eu chegar no pódio, eu vou, sim, tentar a medalha de ouro. Se não der, é consequência do resultado que eu me propus a fazer, mas sempre respeitando os meus limites. Sim, sim, imagino, imagino. E Leco, hoje você vê o fato de jogar videogame ainda como um lazer? Você ainda consegue jogar outros jogos, se divertir mesmo? Ou realmente aquilo ali ficou engessado na cabeça, tipo, não, isso aqui realmente é uma coisa profissional e tal? Ou você ainda consegue desopilar um pouquinho? Eu ainda consigo desopilar um pouco no Clash Royale. Eu descobri agora que metade dos meus atletas de voleibol masculino são atletas de esportes eletrônicos e sempre que eu posso eu estou jogando com eles, né? Principalmente quando a gente se encontra em alguns torneios. Mas o Clash ele me distrai um pouco. Ele me irrita? Ele me irrita. Mas ele me distrai um pouco. Já o FIFA, não. O FIFA realmente ele é profissão. E se eu chegar em casa nas férias e alguém quiser jogar comigo, eu vou jogar. Mas relutante um pouco. Sim, sim. E assim, ainda vai jogar, não não, vou jogar só por lazer. Você vai jogar mesmo assim para golear a pessoa, porque. É porque se eu perder. E não é nem essa questão, mas assim, se você diminuir o seu nível, né? Tipo, não, você tem que estar treinando para sempre estar ali em alto nível, porque acredito que o nível de competitividade hoje no esporte eletrônico ele é muito alto, né? Você já estudou as outras atletas que vão participar, por exemplo, das Olimpíadas, que é onde você quer chegar? Sobre as Olimpíadas ainda não, a gente ainda não tem as informações de como vai ser essa captação, mas a gente sabe que a gente está bem no cenário, né? Ah, legal. Pelas representações do sul-americano, né? Hoje no cenário a gente tem algumas atletas que são muito importantes. Como eu te falei, durante 2 anos eu tive 5 vices, um oitavo e 6 títulos. E entre essas finais, eu tive o prazer de disputar com a Cecília. Ela é uma atleta de Minas Gerais. Ela jogava pelo Benfica, de Portugal. Legal. Então, a gente sempre se chocava nos campeonatos. Então, tem um nível muito grande, né? Infelizmente, por escolha dela, a gente também tem que entender que ninguém é o número 1 para sempre, as pessoas Sim. evoluem. E durante o ano passado, ela não participou das competições e eu acabei ascendendo. Geralmente, as finais eram sempre Leca, Cecília. E o ano passado foi diferente. Por mais que eu tivesse ali na final, eu não estava com o campeonato ganho com 3 rodadas de antecedência. Sim. Eu tinha que chegar na última rodada e brigar por isso, porque as meninas elas fizeram um patamar muito alto e elas chegavam. Uma coisa que era difícil, geralmente eu perdia apenas para a Cecília. O ano passado já foi diferente, eu já comecei, tenho que me tocar que essa atleta está evoluindo. E elas começavam a estudar, e eu sempre fui muito aberta, eu não tive essa soberba, porque eu estou ganhando, eu não vou. Não, você precisa de ajuda com alguma coisa? Sim, A gente pode sim. treinar, e às vezes as meninas têm um receio de tipo, vou treinar com a Leca, ela vai passar o carro. Não, eu sempre tento fazer o melhor, mas se eu perder, eu recebo
Sim, sim, Tem isso, porque tipo, aquela cobrança, né? A cobrança tanto sua de você mesmo quanto das pessoas que confiam no teu trabalho, né? às vezes as próprias atletas, pô, a Aleca perdeu pra mim. É normal, isso vai acontecer. Sim, Eu sim. não É vou um estar no esporte, topo. né? Como qualquer Eu outro. não vou estar no topo para sempre. Sim, É como a hegemonia do esporte universitário era da Unetanel. A gente perdeu esse ano sim, para a Letícia. Eu fiz questão de assistir todos os jogos e parabenizá-la, bater palma, porque realmente eu entendi porque a minha atleta não foi ao Jubes. sim, Eu entendi sim, porque ela é fenomenal. E se sim. ela se dedicar e ela trabalhar isso, eu vou ter trabalho. Total, total. E a Letícia, ela é uma ótima competidora, diga-se de passagem, né? A Letícia, para quem não sabe, ela é a atual representante do Ceará, né? A campeã nacional, né? Foi campeã do Jubes. E assim, campeã de uma forma que eu não sei nem a palavra, assim, acho que sensacional. Ela fez uma campanha no Jubes sensacional. Se eu não me engano, teve partidas que ela ganhou de 11 ou foi 15-0, alguma coisa assim. Então, assim, a Letícia, ela é uma ótima competidora, vai trazer uma competição aí a mais aqui no Ceará e para o nível nacional também, né? Então, é todo mundo trabalhando junto para correr atrás, porque é prejuízo, né? Todo mundo correndo atrás. Vamos ver agora algumas fotos, pode ser? Algumas fotos aí suas dos torneios. Essa aí era de treino? É, como eu te falei, eu não tinha videogame. Então, a Larissa, ela era uma atleta de judô da Uniateneu e ela morava próximo à sede onde eu estudava, que é a Lagoa de Messejana, e o irmão dela tinha um PlayStation 4. Só que o jogo era 2018 para quem ia jogar 2019. Sim, E a já partir do existe essa momento, diferença, né? e a partir do momento que eu me classifiquei, que eu joguei na sexta, ganhei no sábado, me classifiquei para os Jogos Universitários, eu ia na casa dela uma vez por semana e treinava. Então, isso foi o início de tudo, Então, tu só treinava nessa época, uma vez por semana na casa para dela. poder ir para os Jogos. Então, Legal. tipo, foi difícil. E como é que a gente está vendo ali também, olha, PSG com o Real Madrid, como é que funciona também essa questão de time? Você pode escolher o seu time mesmo e jogar sempre com ele, ou pode mudar? Existem dois módulos, né? O competitivo, a gente joga no modo Ultimate Team, que a gente vai montando os atletas. Então, tu pode ter Haaland, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e Neymar no mesmo time. No Jubes, é o modo de times do jogo. Então, você pode jogar tanto com o Real Madrid, como com o PSG, seleção. Você não pode jogar com os times que são apelões, que a gente fala que é a Adidas e a Nike. Sim, sim. Mas, como os jogos são MD1 e MD2, eu posso jogar um jogo com o PSG e outro jogo com o Manchester City. Não tem Legal, esse problema. legal. Então você pode escolher o time que você gostar, né? Isso. E o time que você joga geralmente? Geralmente eu jogo de França, hoje, ou PSG. Legal. É, já a minha atleta Isabela, ela joga de Real Madrid ou Manchester City, então tem essa Sim. diferença. Mas eu sou mais PSG e França. Legal. É uma seleção muito forte a França hoje, né? No jogo também. E o PSG também é um time que está no cenário aí mundial, né? Acabou de ser campeão da Champions League. E isso é uma coisa bacana também, se eu não me engano, tá? Se eu estiver enganado, pode me corrigir. Mas o jogo ele acompanha a realidade nesse sentido. Por exemplo, o time realmente ele vai ficar mais forte se um determinado time ganhar a Champions League ou uma seleção for campeã do mundo. Existe essa relação? Não, dentro do modo do jogo, que é os times normais, a regra da CBDU é que todos sejam 85, então é uma Ah, numeração padrão. entendi, entendi. Já no Ultimate Team, realmente o atleta ele ganha um score a mais, entendeu? Então, Entendi. tipo, existe essa diferença, beneficia bastante. Ah, entendi. Legal, legal. E aí tem que ter cuidado também justamente para ter essa competitividade também, né? Sim, Legal. E aqui foi quando você pegou o segundo lugar, né? Na FISU. E aí, isso. conta pra gente o que é a FISU na realidade. A FISU, ela é a Federação Internacional, onde ela organiza os campeonatos internacionais, como o FISU Challenge Futebol, que foi o campeonato mundial de FIFA, né? Legal. Então, eu ganhei o Campeonato Brasileiro Online em 2020 e eu garanti vaga para o Mundial. E tinha mais dois atletas do Brasil no masculino e apenas eu no feminino. E eu Legal. era o ser humano mais desacreditado do mundo, por não ter videogame, por não ter uma constância de treinos assim. Então, a própria FUSE fez uma divulgação muito grande, né? A Uniateneu me ajudou bastante. A gente conseguiu me levar até São Paulo, porque existe a conexão. A Sim. conexão do Nordeste hoje ela peca muito. A gente já questiona isso com a EA. Então, ali o eixo Rio-São Paulo é onde a conexão é melhor, né? E então eu tive que ir para São Paulo, os meus amigos, a gente fez
uma campanha muito grande de arrecadação, porque no meio da pandemia, para você sair Sim. e jogar um Mundial, por uma infelicidade, eu acabei perdendo a final de 5-2, completamente exausta, física e mentalmente, porque tinha jogos que eu jogava 2 horas da manhã, mas tinha jogos que eu jogava às 8. Então, esse fuso horário, ele querendo ou não, atrapalhou bastante. E como eu não tinha uma equipe tão competitiva, eu tive que me preparar ao dobro, porque eu tive que montar um Sim. elenco que fosse digno de ir para o Mundial. E de todas as atletas e do masculino e do feminino que estavam lá, o meu time era o mais fraco. E o primeiro jogo eu joguei contra a atleta da Arábia Saudita, a Najad, e eu ganhei de 5-1, 5-1, e ela tinha os melhores atletas possíveis, porque a vida dela era estudar e ser um atleta profissional de esportes eletrônicos. Então, tipo, ela esteve na primeira Copa do Mundo, ela ficou Sim. em terceiro lugar. Então, tipo, pra mim que tinha um Mbappé ouro e um Ben Yedder especial, que foi o meu melhor jogador do evento. Para ela que tinha Ronaldo Cascão, que é a carta máxima ali do jogo, Ronaldinho Gaúcho, eu fiz muita Sim, diferença. sim, sim. E assim, tem que comemorar porque é o segundo lugar, mas tem que comemorar, pode, independente de qualquer coisa, né? Porque, cara, foi um ápice também, né? Mesmo que não tenha sido campeã, mas pegar o segundo lugar, jogando da forma que jogou, realmente é uma campeã, já é uma campeã também, né? Vamos pro próximo. Aqui foi aqui no Ceará mesmo, né? Isso, em decorrência do trabalho que eu fiz o ano passado, né, dentro do competitivo, os 6 títulos, né, e os 2 vice-campeonatos sul-americanos, eu fui vencedora do Prêmio Ceará Esporte, né. Esse ano eu espero que a Letícia esteja lá, né. Foi muito gratificante porque eu nunca imaginei estar ali, né? Sim. Estar ali vestindo a camiseta de um grande clube que é a Juventus da Moca de São Paulo, é um clube tradicional no futebol. Então, foi algo que fechou a temporada do ano passado muito bem para mim. Então, foi muito especial. Isso foi no ano passado? Foi, na verdade, a premiação aconteceu esse ano. Como eu estava em Brasília em um outro evento, eu acabei não podendo comparecer, mas foi muito gratificante. Eu guardo a medalha com muito carinho. Sim, sim, com toda certeza. É bem interessante e é uma gratificação dupla, como você mesmo falou, né? Por jogar pelo time e também por ter recebido esse prêmio, né? Aqui é no Jubes, né? Aqui é no Jubes de 2022? 23, em 23? Joinville. Foi o Legal. último Jubes como atleta. É como se eu sentisse que fosse a última vez. Sim, sim. É, Era o meu último ano de faculdade e eu não sabia se eu iria continuar ou não, porque realmente é difícil conciliar. E eu estava cansada de bater na trave e não trazer o ouro para casa. Foi a minha melhor campanha. Eu tive apenas um empate, o restante foi tudo vitória. Inclusive, a final foi contra a Malu, que também é uma das minhas melhores amigas. Eu conheci a Malu em 2022, no Jubes, onde ela me tirou das semifinais, das disputas. Então, fazer a final com ela foi muito legal. Eu brinco com ela que ela perdeu a final por culpa dela, porque eu estava tão acostumada a ir para o Jubes e não ganhar o ouro, né, que era o meu maior objetivo era ganhar, mas vinha aquela cobrança, e se eu não ganhar, vai ser mais um ano? Sim, sim. E eu comecei ganhando o jogo e sou muito explosiva. Eu grito bastante, mas sempre respeitando o meu adversário. E eu não sei o que aconteceu com a organização do evento, que eles colocaram a Leca em uma cadeira, em um monitor aqui, e 2 cadeiras depois a Malu. E eu fiz o primeiro gol, levantei, gritei para frente da minha torcida, né? E a Malu empatou o jogo e ela gritou, e ela virou e bateu na mesa. E a Malu, ela é mulher de gelo. E eu olhei assim e eu ouvi um grito lá de fora: Calma, morena. E eu olhei para ela e falei: Você acabou de perder o campeonato.
Eu joguei como se fosse a minha vida. O final do jogo, faltando ali 2 minutos para acabar, eu me emociono porque foi muito gratificante. Eu já não conseguia mais segurar o controle, eu só chorava. Foi muito legal. Eu imagino que deve ser um título muito bacana, como você mesmo falou, né? Foi muito significativo por ser o último ano, né? E como atleta, e acredito que deve ter um significado emocional mesmo muito grande, né? É um peso de uma geração inteira. Sim. Eu não E- fui a pioneira no Ceará, mas isso daqui mostra tudo que eu trouxe dentro dos esportes eletrônicos. Não, mas foi um grande nome, né? E assim, falando em peso, né? Acredito que essas 6 medalhas também não deva ser leve, né? Aí foi de todos os anos que você participou somente do futebol eletrônico, Não, né? tem uma medalha aí do futsal, que a gente ficou em Tem uma segundo, do futsal. e uma do futebol também. Legal, legal. Inclusive medalhas muito bonitas, né? Essa medalha redonda do Jubes, muito Elas bonita. são lindas. O design da CBDU é muito legal. Muito legal, cara, muito legal. Próximo. Aí foi no Jubes também, Isso né? foi em Joinville, foi realmente o ápice, né? De estar ali no pódio, de conseguir juntar Unifor e Uniateneu na frente para assistir a minha final e para me ver no pódio é algo que vai além do esporte. Eu sei que existe a Sim, rivalidade, mas essa imagem ela representa isso. Esse bracinho levantado é poder olhar para frente e ver que estava todo mundo ali. sim, Independente de instituição, a gente era o Ceará. sim. Sim, recentemente eu trouxe aqui também no programa o João e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que ele falou que, cara, enquanto todos os atletas estão aqui no Ceará, enquanto nós estamos no Ceará, nós somos competitivos entre nós, claro, mas a partir do momento que a gente vai para o Jubes, é todo mundo junto, né? Não tem essa rivalidade no sentido de é todo mundo junto ali. Então, aqui foi no Jubes também? Isso foi no Campeonato Brasileiro de 2022. Show de bola. Eu ainda não tinha um videogame e eu estava muito naquela pensando, eu não consigo fazer duas modalidades. Tá pesando. O que que eu faço? E Aqui no foi caso, tu estava competindo pelo esporte eletrônico pelo, e pelo futsal. pelo futsal. Pelo futsal? Eu tinha acabado de retornar da Argentina e eu tinha falado, eu vou parar com o futsal durante o ano de 2022 para focar no meu TCC e ver o que eu faço, tentar melhorar no eletrônico. E aí eu fui para o Brasileiro Universitário, esse é o segundo Brasileiro Universitário da história. O primeiro eu tinha ido e eu fiquei em quarto de quatro, eu não consegui performar bem. E esse daí foi um grito de tirar um peso, porque eu tinha entendido que eu tinha feito a escolha certa de voltar. E foi aí onde eu ascendi e fui para a Portuguesa, né, profissionalmente. E foi incrível, de verdade. Muito bacana, muito bacana. Era a última, né? Cara, sensacional, Leque. Eu fico muito feliz de você vir aqui poder falar um pouco sobre a sua história e falar um pouco sobre o esporte eletrônico em si, porque é uma modalidade que está crescendo muito, né? O esporte eletrônico ele está sendo muito bem difundido. Existem N modalidades dentro do esporte eletrônico e agradeço demais a sua participação aqui. Fico feliz que você tenha compartilhado com a gente, né, toda essa história, porque é uma história muito grande, uma história muito boa. Acredito que a gente não tenha contado tudo que a gente queria, né? Porque é muita coisa, muita história somente desse último Jubes no qual a gente participou agora, apesar de você não estar como atleta de esporte eletrônico, mas só ali já teve muita coisa também que aconteceu, né? Principalmente envolvendo, por exemplo, a Letícia. Em determinado momento ela mesma falou, né, cara, eu sei que tem um peso muito grande porque a gente tem uma atleta com um nome muito forte no Ceará, que é a Leca. Então, eu vejo até como uma obrigação fazer com que esse título permaneça no Ceará por toda a história que a Leca já trouxe, né? Tem isso em entrevista que a gente fez com ela para a própria Federação Universitária Cearense, né? Então, quero agradecer mais uma vez a sua vinda ao programa. Foi muito bacana essa conversa que a gente teve e fique convidada a vir outras vezes também, tanto para o CT5 quanto para cá de Vovó Dedé. Eu agradeço demais. É muito importante ter um espaço como esse para a gente poder falar um pouco dessa modalidade, porque vem crescendo. E eu queria te falar uma coisa muito importante, que eu mandei uma mensagem para a Letícia nas vésperas do campeonato, né? Que eu queria muito que o título ficasse em casa, mas que ela jogasse leve, Sim. como ela tinha feito o campeonato inteiro. Não era uma obrigação dela,
eu sentia que quando a Leca atleta estava ali, era uma obrigação da Leca, pela história que ela já tinha construído. Mas ela estava chegando ali para fazer a história dela. Se ficasse, eu ia ficar muito feliz, mas que ela jogasse com diversão. Sim. E foi a mesma coisa que eu falei para a Isabela no ano anterior. Então, eu deixo um recado muito importante para quem gosta de esportes eletrônicos, principalmente aqui do Ceará. O primeiro passo é acreditar. A partir do momento que você acredita que consegue fazer algo, você realmente consegue, mas tem que se dedicar. E estar aqui hoje, ter esse espaço, mostra que isso é verídico, porque a gente tem 3 atletas medalhistas, então temos 4 medalhas de campeonato universitário, com 3 atletas cearenses, e isso é muito importante. Então, essas meninas, a gente precisou acreditar para poder fazer acontecer. Então, tem muitas outras Lecas, muitas Sim, outras sim. Isabelas, então, muitas outras Letícias que precisam ser vistas, e elas Sim, precisam sim. querer fazer. O esporte universitário, ele é grandioso, então ele tem uma abertura muito grande, tanto na Federal, como na Unifor, como na própria Uneteneu, a gente tem um espaço aberto para isso. Para quem se interessar e quiser fazer parte, é só entrar em contato que a gente vai estar sempre de braços abertos para poder receber. Show. Novamente, muito obrigado, Leca, por participar. Muito obrigado por difundir, né, e falar um pouco sobre esse esporte para a gente, porque, como você mesmo falou, é um esporte muito importante, é um esporte que está sendo muito espalhado, e isso é uma coisa boa, porque só quem ganha justamente são as pessoas que gostam, são os atletas, e são as pessoas no gerais que organizam esses torneios, porque a gente está vendo um show realmente sendo dado ali. É isso. Fique com a gente. Até o próximo programa e valeu!